Olá, pessoal. Sou o professor Robson, de Química. Vamos para mais uma aula. Vamos dar continuidade ao assunto de ligações químicas. E um assunto especial de hoje vai falar sobre anomalias do octeto na ligação iônica. Então, alguns metais, eles doam elétrons nas ligações iônicas e adquirem estabilidade. Os metais, normalmente, eles doam elétrons, a metais recebem. Só que alguns metais eles adquirem essa estabilidade com um número de elétrons diferente de 8 na camada de valência. Eles têm uma contração do octeto. Então, eles não adquirem, portanto, a configuração eletrônica dos gases nobres. Então, isso constitui uma anomalia do octeto na ligação iônica. Então, nós temos um exemplo aqui, nós começamos com a contração do octeto, que alguns metais são estáveis com menos de 8 elétrons na camada de valência. Então, normalmente, isso ocorre nos elementos do segundo período em diante, principalmente nas moléculas de boro e de berílio, e de alguns óxidos de nitrogênio também. Então, nós temos aqui um exemplo, o triidreto de boro é uma exceção à regra do octeto, pois o boro possui apenas 6 elétrons na camada de valência. Então, com 6 elétrons, o boro já está estável. Nós vamos ver também que o berílio com 4 já fica estável. Então, isso são anomalias que acontecem na regra do octeto. Então, aqui, nós temos aqui os exemplos. O berílio ele tem 4 elétrons, ele é estável com 4 elétrons. O flúor que está em torno dele aqui, ele fica estável com 8 normalmente, sem problema. Mas o berílio fica estável com 2. O boro fica estável com 6. E o flúor, você pode ver que ele continua com 8. Ele tem 7 normalmente, porque ele é da família 7A, compartilhou um aqui, ficou com 8. Já o boro, como ele é da família 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Como ele compartilhou com cada flúor desse aqui, ficou com 6, estável com 6. Então, o berílio é estável com 4, o boro é estável com 6, o berílio é estável com 4. Nós também temos casos de expansão do octeto. Então, a contração, eles ficavam estáveis com menos de 8 elétrons. E o expansão, eles ficam estáveis com mais de 8 elétrons. Então, esses átomos eles são do terceiro período em diante, eles têm que ser átomos, precisam ser relativamente grandes, porque para eles conseguirem ocupar um número maior de elétrons, no caso, maior do que 8 elétrons na camada de valência. Então, nós temos aqui 2 exemplos principais com fósforo e enxofre. O fósforo aqui, cada cloro desse aqui, que também é da família 7A, fica estável com 8, cada cloro tem 8 elétrons na camada de valência. Só que o fósforo ele ficou estável aqui com 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. Então, o PCl5 é um composto onde o fósforo foge à regra do octeto, pois fica estável com 10. Já o enxofre ele fica com 12. Cada flúor desse aqui também é da família 7A, cada flúor desse aqui tem 8 elétrons normais, só que esse enxofre aqui no centro fica estável com 12. Então, no primeiro caso, o fósforo ficou estável com 10 na sua camada de valência, já o segundo enxofre ficou estável com 12. Isso também pode acontecer com alguns gases nobres. Tá? O xenônio aqui ficou estável com 4, e o xenônio ficou estável com 4, aqui ficou com 2, aqui ficou com 4. Tudo bem? Digo 2 átomos de flúor e 4 átomos de flúor também. Alguns metais também participam dessa anomalia dos octetos. Por exemplo, nós vamos ver estanho, chumbo. Nós podemos notar que estanho e chumbo eles ficam estáveis até com 2, em 2 fases aqui, mais 2 e mais 4, o chumbo também mais 2 e mais 4. Então, todos esses aqui eles constituem anomalias da regra do octeto. Tá? Então, nós temos um exemplo aqui, o ferro. Dê as formas dos compostos formados entre ferro e oxigênio. O ferro tem número atômico 26, eu tenho a distribuição dele aqui, termina em 3d6. Então, lembrando que o quarto é o período, é o nível mais energético, é a camada de valência. Então, ele perdendo 2 elétrons, como ele vira ferro mais 2, então aqui, ferro mais 2, ele perde 2 elétrons, mas o que sobra aqui no final? O terceiro nível agora vai ter 2, com mais 6, 8, com mais 14. Então, ele tem 14 elétrons na camada de valência. Então, diferente dos 8 elétrons, isso é uma anomalia. O
O oxigênio ele segue o octeto normal, ele tem 8 elétrons na camada de valência, ele ganhou esses 2 elétrons do ferro, o oxigênio tinha 6, ganhou 2 elétrons do ferro, ficou com 8, segue a regra do octeto, mas quando o ferro doa esses elétrons para o oxigênio, ele passa a ter 14 elétrons na camada de valência e ele fica estável assim, ó. Então, o ferro mais 2, o oxigênio menos 2, a gente troca aqui a posição, né? Fica ferro 2O2. Eu vou simplificar isso aqui, então fica FeO, a fórmula do óxido de ferro 2, né? Então, o ferro foge à regra do octeto, é uma anomalia. Quando o ferro fica mais 3, então, ó, voltando para o slide anterior, o mais 3, o que vai acontecer? Ele perdeu os 2 elétrons aqui do 4s2 e vai perder um aqui do 3d5. Então, aqui ó, tem 14 elétrons, no ferro mais 3 vão ficar 13 elétrons na camada de valência. Então, ó, o ferro também é estável, doando 3 elétrons, estabilizando com 3 elétrons na camada de valência, constituindo novamente uma anomalia do octeto. Então, portanto, o ferro e o oxigênio existe a formação de 2 compostos, que é o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Nos 2, o ferro não segue a teoria do octeto. Então, tornando-se um exemplo de anomalia. Nós temos um outro exemplo aqui, ó, o cobalto, ele também naquela tabelinha ele aparece com o número de oxidação mais 2 e mais 3. O ferro, como ele é um halogênio 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência, para você ganhar 1, então ele fica menos 1. Então, as duas fórmulas possíveis, ó, o 2 vai para o cloro, o 1 vai para o cobalto, então nós temos essa fórmula, cloreto de cobalto, e a outra forma, o 3, ó, com o NOx do oxigênio, do cobalto sendo mais 3, ele troca com cloro e fica CoCl3, a fórmula desse outro sal aqui. Então, nós temos essas duas fórmulas desses compostos iônicos, pois o cobalto também ele não segue a regra do octeto, sendo uma anomalia. Existem também elementos que ficam estáveis com número ímpar de elétrons na camada de valência. Nós temos aqui os exemplos principais, é o NO, monóxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio e o dióxido de cloro, onde eles ficam estáveis com 5 elétrons na camada de valência. Nós temos aqui um exemplo, ó, o nitrogênio ele tem 5, ficou com 7 elétrons na camada de valência, né? Então ele fica estável dessa maneira com número ímpar de elétrons na camada de valência, não 8, sendo a meio anomalia. A especificidade desse exemplo é que é número ímpar na camada de valência. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula e espero que vocês tenham gostado. Nós vamos continuar falando da parte de ligações químicas. Tchau, tchau.